Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito da criação que criou todas as coisas, o mesmo Espírito que disse, haja luz, e a luz se fez, esse mesmo Espírito venha determinar que haja luz na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você vá, que você seja como o sol, onde quer que vá, ele brilha. E Deus, o eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja santificado, o nome dele seja santificado através da sua vida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Olha, eu estava aqui meditando e, ao mesmo tempo, eu estava meditando a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, sentindo gozo na alma. A gente sente gozo na alma. É um prazer muito grande quando se lê e medita e pensa na palavra de Deus, quando se raciocina a palavra de Deus. Puxa vida, vem muitas coisas boas, maravilhosas, que satisfazem a nossa alma, faz a nossa alma delirar de alegria, digamos assim. Olha só, presta atenção, eu vou dividir com vocês. Nós temos falado sobre Nicodemos, né? A Bíblia fala que havia entre os fariseus, diz o texto, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus à noite. Ele foi ter com Jesus à noite. Alguém me disse, bispo, eu creio que ele foi à noite ter com Jesus porque ele não queria interromper o trabalho de Jesus durante o dia. E eu disse, pode ser, mas também pode ser porque ele não queria se expor, não é? Ele não queria expor o seu cargo, seja como for. Eu creio que ele foi à noite porque o Espírito Santo o enviou naquela hora. Deus tem hora para tudo. Ele não faz nada por acaso, sem querer. Não, ele faz tudo na hora certa, na hora dele. Então, ele enviou, o Espírito Santo enviou Nicodemos até Jesus. E isso se cumpre a própria palavra de Jesus, que disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar. Então, é o Pai que nos envia a Jesus. Jesus, então, nos salva. E então nós seguimos Jesus. Muito bacana isso. Muito legal. Ele nos enviou Jesus e Jesus nos salva. Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós temos visto, nós temos
raciocinado, meditado, do porquê que o Espírito Santo enviou Nicodemos. Haviam 70, normalmente, o Sinédrio, tinham 70 homens como Nicodemos. Mas o Espírito Santo só escolheu um. Dos 70, ele escolheu apenas um, que foi Nicodemos. Você vê, por exemplo, na matemática de Deus, não é como a nossa matemática. A matemática de Deus, ele procura pessoas sinceras, verdadeiras, transparentes, pessoas que, ainda que sejam pecadoras, mas ele vê além dos pecados da pessoa, ele vê o mais interior, o fundilho do seu coração, desculpa lá a expressão. Ele vê o fundilho do coração de cada um. E ele escolheu Nicodemos, e Nicodemos foi até ele. Que maravilha, né? Dos 70 fariseus, príncipes, apenas um foi escolhido para ir a Jesus. Eu creio, no meu entendimento, eu creio na minha fé que, por exemplo, você que participa das nossas lives, você que está sempre a buscar uma palavra, você está sempre querendo ouvir alguma coisa de Deus para você, uma resposta, um convite, quem sabe. Você vem aqui porque você quer ouvir alguma coisa vinda de Deus. Não é que eu seja Deus, não. Eu sou apenas um instrumento dele. Assim como a flauta é o instrumento musical do artista, Deus também usa flautas, tamborins, usa o violão, o piano, o órgão, enfim. Ele usa quem ele quer usar. Graças a Deus que eu tive esse privilégio, essa glória, essa riqueza, essa grandeza de poder falar, de ter sido escolhido para levar o Evangelho às criaturas. E esse é um privilégio de poucos. Privilégio de poucos. Não que Deus não chame mais, ele chama, mas nem sempre a pessoa tem ouvidos para ouvir, para escutar, para obedecer, para atendê-lo. Então ele não perde tempo para chamar alguém que vai dizer não. Ele chama aqueles que... Não é legal isso? Então eu creio que você foi chamado. Por isso você está aí assistindo, buscando, querendo saber mais a respeito de Deus. Você sabe o que eu vejo? Eu vejo você como aquelas pessoas que vinham atrás de Jesus, só para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinamentos. Pessoas que tinham sede. E são pessoas que tinham sede na alma, porque elas queriam ouvir falar de Deus. Então, dá licença um instantinho só. Então, é interessante que dos 70 homens que eram fariseus, os principais,
apenas um foi chamado, justamente Nicodemos. Aleluia. E Jesus dialogou com ele, conversou, ensinou, orientou, deu ensinamentos que ficaram registrados e que ensinam para a gente o que significa o reino de Deus. Quando ele fala, claro, do reino de Deus, contrariamente, obviamente, ele também fala, indiretamente, melhor dizendo, ele fala do reino do mundo. Então, quem não está inserido no contexto do reino de Deus, está no reino do mundo, claro. Ninguém pode estar no reino de Deus e no reino do mundo ao mesmo tempo, não pode. Então, você vê muitas pessoas, infelizmente, elas são até leais, fiéis, de certa forma, na igreja, na religião, mas elas não vivem no reino de Deus, elas vivem no reino do mundo. Por isso, vivem uma vida meio barro, meio tijolo. Você sabe como é que é, né? Meio lá, meio cá. Mas quando a pessoa aprende a lição que Jesus ensinou para Nicodemos, essa pessoa tem consciência do que deve e do que não deve fazer. E é ela que vai escolher o caminho a seguir. Se ela quiser entrar no reino de Deus, ela sabe que ela tem que abrir mão do reino do mundo. Ela tem que, obviamente, se divorciar do reino do mundo. Se você quer fazer aliança com Deus, você quer fazer um casamento com Deus, um matrimônio com Deus, que é uma aliança, você tem que primeiro ser livre. Ser uma pessoa livre. Ele não vai casar com alguém casado. Ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai se aliar com alguém que já está comprometido com o mundo. Então, uma pessoa que quer entrar no reino de Deus, obrigatoriamente, ela tem que se divorciar do mundo. Aí ela fica livre para entrar no reino de Deus. Mas, ainda falando no início, nós estávamos meditando aqui sobre Nicodemos. Mas antes de Nicodemos, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Muito legal isso. Isso é demasiadamente glorioso. Jesus, passando, logo no início do seu ministério, passando em frente uma coletoria. Coletoria era um lugar onde recolhia os impostos. Os judeus tinham que pagar impostos para Roma. E os publicanos eram judeus, eram pessoas da terra que serviam, que eram empregados de Roma. E então, havia um homem dentro da coletoria, lá, sentado na coletoria, e realmente, os coletores de impostos, ou seja, os publicanos, eles eram odiosamente rejeitados pelos os seus irmãos judeus também. Por quê? Porque eles serviam a César. E os judeus não aceitavam os publicanos, porque eles estavam servindo a César. E Mateus era uma dessas pessoas. Ele estava sentado na coletoria, o emprego era excelente, ele ganhava muito bem, ele tinha posses, ele vivia uma vida regalada. Quando ele levou Jesus à sua casa, ele convidou muitas pessoas, inclusive
outros coletores de impostos e também o povo em geral, e lá ele deu comida para todo mundo. Então, Mateus era um homem assim. Ele era rico e servia, porque servia a Roma, o imperador romano. Servia a César. Ele dava a César o que era de César. Então, Jesus passando em frente à coletoria, viu Mateus sentado na coletoria. E Jesus só disse as seguintes palavras para ele: segue-me. Muito legal. Segue-me. O que ele fez? Ele não pensou duas vezes. Ele largou a coletoria, abandonou o seu emprego de posição invejável, ele jogou tudo para o alto e seguiu Jesus. E é muito importante que você saiba, minha amiga, meu amigo, que somente uma palavra que Jesus disse para ele foi suficiente. Segue-me. Na hora, imediatamente, ele largou tudo e seguiu Jesus. O que aconteceu com Levi? O nome dele era Levi. O que aconteceu depois com Levi? Levi veio a ser Mateus, o homem que escreveu o Evangelho de Mateus. Então, você vê que Jesus não esqueceu dele. Jesus o honrou e o tem honrado até hoje e vai honrá-lo por toda a vida, enquanto a terra existir, enquanto não pegar fogo. Ele vai ser honrado por Jesus. Você vê que Deus, quando chama alguém, e esse alguém atende à voz dele, imediatamente ele larga tudo, esse alguém larga tudo, não pensa na família, não pensa no emprego, não pensa no seu futuro, o que vai ser da minha vida, não pensa nada, simplesmente diz: eis-me aqui. No caso de Mateus, ele não disse eis-me aqui, ele saiu da coletoria e foi embora, largou para lá, virou as costas, perdeu o emprego e seguiu Jesus. Ele não procurou saber quanto que ele ia ganhar ou se ele ia ganhar alguma coisa. Ele não queria saber onde ia morar. Ele não queria saber de nada. Ele apenas deixou tudo para trás e seguiu Jesus. A Bíblia não fala se ele era casado. A Bíblia não dá mais detalhes de Levi ou Mateus. Mas a gente sabe, a gente tem consciência de que é assim que acontece quando uma pessoa ouve a voz de Deus. Foi isso que aconteceu comigo. Eu deixei tudo. Eu deixei 2 coletorias. Eu trabalhava em 2 empregos no Estado, na Loterge, no Rio de Janeiro, e também no IBGE. Eu fiz o censo de 1970. O censo de 70, eu participei. Inclusive, a Esté me ajudou. Nós estávamos nos preparando para casar e ela me ajudava, porque tinha que correr uma sessão enorme, rua inteira, indo nos negócios. Censo econômico que foi feito em 1970. Então,
Eu larguei tudo. Eu larguei tudo. Eu não sabia. Ou melhor, eu sabia que Deus não ia me abandonar. E quando tomamos aquela atitude, eu disse para Deus, Deus, meu Pai, agora é tudo ou nada. Ou o Senhor é comigo e vamos arrebentar, ou se o Senhor não existe, se eu estou sendo enganado, se eu estou sendo iludido, eu vou me arrebentar, porque agora não tem mais jeito. Uma vez você pedindo demissão do serviço público, não tem mais volta. E eu não era mais criança. Eu tinha já filhos, a Cristiane, como também a Viviane, nasceram no hospital do IASERJ, do Estado. Elas nasceram lá, no hospital dos funcionários do Estado, do Rio de Janeiro. Então, e elas precisavam de cuidados médicos. Mas eu não quis saber. Eu perguntei, Esther, você está pronta? Você tem fé? Tenho. Então nós viramos as costas para a nossa coletoria e fomos em frente. Ora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, minha amiga e meu caro amigo, que quando Deus fala com a gente, Ele convence. Ele não precisa insistir. Ele não precisa paparicar. Ele não precisa ficar, olha, mas eu vou te ajudar, olha, eu vou te honrar. Não. Segue-me, disse para Levi. E Levi, que veio a ser Mateus, que escreveu o livro de Mateus, um homem instruído, deixou tudo para trás, jogou tudo para o alto e seguiu Jesus. Então, amiga e amigo, se Deus falar com você, você não vai, de forma nenhuma, perguntar a fulano, beltrano, cicrano, se pode ou não pode, se deve ou se não deve. Você vai decidir. Claro, se você tem mulher ou se você tem marido, então você vai conversar com o seu marido, porque você não é sozinha, ou conversar com a sua esposa, que você não é sozinho, você tem uma responsabilidade. Mas você tem que falar com ela, você tem que participar. Olha, eu decidi isso. E então, os dois seguem se os dois estiverem no mesmo espírito. E o que tem acontecido, que a gente tem visto, é que muitos até casam com pessoas que são da fé, né? Pastores solteiros, que eles começam na obra jovens e depois vêm se casam, mas, e a esposa, naturalmente, já sabendo que o seu marido é pastor, ela não tem que saber de mais nada, ela só sabe que ele é pastor, está casando com um pastor, e ela já sabe que a vida dela vai ser dedicada à obra de Deus. Mesmo assim, muitas esposas não aguentam, se enfadonham. Por quê? A obra de Deus é constante, todo dia, toda hora, todo momento. E não há férias, não há feriado, não há, digamos assim, regalias digamos, trabalhistas. Não, é uma missão. A pessoa abraça a missão, abraça aquela fé. E ela, então, deixa tudo para trás e não quer saber o que vai acontecer lá na frente, o seu futuro. Ela vai perder, obviamente, o mundo. Ela vai deixar o reino do mundo, o reino das conquistas, o reino dos prazeres,
para entrar no reino do sacrifício, que é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino do sacrifício. Você tem que sacrificar todo dia, toda hora, todo instante. Sacrificar o seu eu. Porque você, quando entra no reino de Deus, é claro, você deixa de ser livre. Ou melhor, você deixa de servir ao mundo para servir a Deus. Você deixa de ser escravo do mundo, escravo do pecado, escravo da vida desordeira, irregular, a vida libertina. Você faz o que bem entende, não tem que dar satisfações a ninguém, você vive a vida aleatoriamente, enfim. Você larga para trás aquela vida para viver uma vida pautada dentro de normas, disciplina, ordem. Porque o reino de Deus não é bagunça. O reino de Deus é ordem, é disciplina. Então, quando a pessoa abraça a fé, atende a voz, vem, segue-me, que Jesus falou para ele, segue-me, como o caso de Mateus, ele não quis mais saber de mais nada. Largou tudo e seguiu Jesus. E talvez você que neste momento me ouve, me assiste, talvez você tenha sido chamado. Ah, bispo, eu sei que Deus me chamou, mas eu sou casada e eu tenho filhos, eu tenho compromissos, Mas você foi chamada para servir a Deus. Você pode servir a Deus parte do seu tempo, não é verdade? Já que você tem compromisso com o seu marido. Então, ele obviamente, teria que seguir você, mas como você está sujeita ao seu marido, então ele tem que dar a última palavra. Mas você pode servir a Deus na igreja, você pode tirar um dia para servir a Deus. Um dia. Qualquer dia. Qualquer dia que você quiser servir a Deus, há serviço na Igreja Universal do Reino de Deus. É de segunda a segunda. Sempre há trabalho para a pessoa fazer por livre e espontânea vontade. Ela pode dar 1 dia, 2 dias, 3 dias, quanto tempo quiser, sem compromisso. Agora, quando Deus fala com um homem casado e diz, segue-me, aí ele tem autoridade. Ele tem autoridade para deixar tudo e segui-lo ou não. É ele que tem que decidir. Com licença. Eu até me lembro de um homem, um rapaz que teve uma vida completamente devastada por causa da vida irregular que vivia. Então, a mulher dele o trouxe na igreja e ele se libertou, ficou curado e tal. E ele gostaria de fazer a obra de Deus, mas a mulher não queria. A mulher não queria. Então, ele se submeteu à sua esposa e preferiu seguir a mulher ou continuar com a sua vida de casado e com os compromissos com a sua esposa, a sua família. Cada um tem o seu direito de dizer sim, sim ou não, não. Mas o que eu sei, o que eu tenho visto, é que aqueles
que honram a Deus serão honrados. Deus falou isso. Os que me honram, eu honrarei. E os que me desprezam serão desprezados. Um dia eu disse isso para uma determinada autoridade. E autoridade. Eu disse para ele, olha, se você honrar a sua família mais do que a Deus, você vai perder. Porque Deus, está escrito aqui, está escrito. Aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desprezados. Então, e de fato aconteceu isso. Ele passou e tem passado, creio eu, o inferno por conta de ter honrado mais a sua família do que a Deus. Ora, no caso de Mateus, eu acho fabuloso, magnífico, glorioso, porque ele está justamente enquadrado junto com Nicodemos. Porque Nicodemos foi o Espírito Santo que o levou até Jesus. E ele era um mestre, ele era uma pessoa conceituada, etc. Entre 70 homens, ele foi escolhido por Deus. Aleluia. E ele atendeu. A mesma coisa aconteceu com Mateus. Ele estava na coletoria e quando Jesus passou, olhou naturalmente para ele e disse-lhe, segue-me. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Hoje é o evangelho de Mateus foi registrado por ele. Mas ele serviu Jesus todo o santo dia. Então ele escreveu tudo o que ele viu. Ele foi testemunha fiel, ocular do ministério do Senhor Jesus. Dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, Mateus foi testemunha e escreveu tudinho direitinho. E graças a Deus, porque hoje o livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, é extremamente glorioso, porque mostra, né, dá as características de Deus, dá, digamos assim, a imagem de Deus, passa a imagem de Deus para aqueles que estão buscando a verdade. Não somente ele, mas Marcos, como também Lucas, acompanharam. E todos esses, inclusive, naturalmente, Mateus, ele mesmo escreveu, mas Marcos, o Evangelho de Marcos, registra também que Jesus, passando pela coletoria, o chamou imediatamente. Mateus largou tudo e seguiu. Lucas também, o doutor Lucas, registrou que quando Jesus passou em frente à coletoria, disse para Mateus, segue-me, só isso, segue-me. Imediatamente ele seguiu. Quem sabe você que está me assistindo nesse momento tem ouvido essa voz, segue-me. Mas você tem pensado, você tem avaliado, você tem feito as contas, você tem colocado na balança o reino do mundo em que você se encontra e o reino de Deus, para onde você vai, ou o reino que vai fazer de você um servo de Deus.
Isso é você que tem que escolher, é você que decide. Jesus determinou para Mateus: segue-me, segue-me. Ele não diz, por favor, segue-me. Não, segue-me. Acabou. E ele, na hora, graças a Deus, puxa vida, eu me enquadro nessa palavra. Porque na minha experiência que tive com o Senhor Jesus, eu não queria mais viver. Diante da grandeza da revelação que Ele me deu, diante do perdão infinito, da alegria, do gozo da sua presença, do seu Espírito, eu falei, meu Deus, eu não quero mais viver. Eu quero que o Senhor me leve. Mas Ele não quis, justamente para que eu fosse testemunha dele aqui neste mundo. Por isso que a igreja anteontem fez 48 anos, oficialmente, porque menos de 2 anos antes, nós já estávamos fazendo trabalhos pontuais, hospitais, nas favelas, comunidades. Fazíamos os trabalhos assim, independentes, mas ela foi inaugurada mesmo no dia 9 de julho de 1977. Então, nós colocamos toda a nossa força, tudo, para levar para outras pessoas, inclusive para você, aquilo que aconteceu comigo. Um dia ele falou comigo e desde então eu não parei de falar para os outros do que ele falou para mim. Eu sou até chato, enjoado, porque eu repito, eu sou às vezes repetitivo, mas eu sou repetitivo para que as pessoas possam entender, porque a gente fala uma vez, a pessoa às vezes não entende. Ouve, mas não escuta. Ouve novamente, mas não escuta. Ouve outra vez, mas não escuta. Aí chega um momento que a ficha cai. Aí ela escuta, aí sim, ela entende. Então, por isso, a gente repete, para que as pessoas não venham finalmente entender. Mas a verdade é essa, minha amiga, meu amigo. Você quer ser uma pessoa feliz? Você tem que deixar o reino deste mundo. Você tem que morrer para o reino deste mundo. E aí vem o batismo nas águas. Você sepulta aquela natureza terrena para começar a viver uma natureza divina. Aonde? No reino de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Você veja que mesmo diante de todas as perseguições, injustiças, calúnias, difamações, o bispo é isso, o bispo é aquilo outro, não sei mais o quê. Pode falar o que quiser, pode falar, pode. Antigamente, o pessoal dizia assim, o que vem de baixo não nos atinge. É verdade, o que vem de baixo não nos atinge. Graças a Deus. O que vem do mundo não nos atinge. A mídia toda, em todo o mundo, já nos perseguiu. E bateu. E eu continuo aqui. Eu continuo servindo o meu Senhor. Por quê? Por que não fui destruído? Porque eu sou de Deus. Porque se eu não fosse de Deus, há muito eu já estaria sepultado. Há muito eu teria morrido.
Se nós, Esté e eu, não é só eu, a Esté também, todos nós enfrentamos, nós dois enfrentamos o mundo, a maldade, mas estamos aí, graças a Deus, continuando a fazer aquilo que começamos lá atrás, há 61 anos, quando Deus nos chamou, nós vimos seguindo todo dia. E é isso que nós temos procurado levar para as pessoas. Não só apenas a palavra, que já é suficiente, a palavra de Deus, mas não apenas a teoria da palavra. Eu levo para você aquilo que nós vivemos, Esté e eu vivemos. Nós falamos o que vivemos, pregamos o que vivemos. E quando a gente vive aquilo que está escrito, então não tem diabo, não tem macumba, não tem maldade, não tem mídia, não tem inferno, não tem inimigo, não tem ninguém que possa derrubar. Viu? Amém? Entendeu? Quantas pessoas, já colocamos aqui testemunho da senhora que vendeu o seu apartamento para pagar uma promessa ao macumbeiro para me matar. Ela perdeu o apartamento, coitada. Mas depois que se converteu, com certeza Deus lhe deu coisa melhor. Mas a verdade é essa, não há como destruir o indestrutível. Essa é a realidade. Aquele que segue Jesus nunca morre. Nunca morre. Jesus disse, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca. Essa é a promessa para aqueles que seguem Jesus, aqueles que se encontram no reino de Deus. Deus abençoe. Se você quiser, se você estiver disponível, se você tem ouvido esse chamado de Deus, vem, segue-me, melhor dizendo, segue-me. Ou se você está entre muitos fariseus e o Espírito Santo tocar em você, vá até Jesus. Você vai ver o que ele vai fazer com a sua vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.